Queridos, nós vamos continuar a série, que nós temos aqui ministrado todas as quintas-feiras sobre Jesus, o nosso verdadeiro amigo. Mas antes da gente começar aqui, eu quero relembrar as mensagens que nós já fomos abençoados aqui, pelas ministrações dos irmãos. Vamos ver se os irmãos vão lembrar? A primeira mensagem foi ministrada pela nossa irmã Ana Paula, que nos apresentou Jesus, o que nos ama incondicionalmente. E na semana seguinte, eu mesma tive a oportunidade de compartilhar aqui sobre Jesus, o amigo que nunca nos abandona. Você pode estar passando por qualquer situação, mas Ele nunca te abandona. Ele é o nosso amigo de verdade, aquele que permanece fiel em todos os momentos. A terceira mensagem foi trazida pela Laura, que falou sobre o Jesus, o amigo que perdoa. O Senhor sempre está pronto para nos restaurar. Amém? E na quarta semana, a Camila ministrou aqui sobre Jesus, o amigo para qualquer hora, nos convidando a gente a confiar no Mestre Jesus. Glória a Deus. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série e nós vamos refletir sobre mais um aspecto dessa amizade maravilhosa com Jesus. A gente vai falar Jesus, o amigo que nos dá direção. Amém? Glória ao Senhor. E eu quero convidar vocês já para abrirem a Bíblia, aí no Evangelho de João, capítulo 14, o verso 6. Vamos abrir? Esse é um versículo muito conhecido de toda a igreja. É uma declaração maravilhosa que o próprio Senhor Jesus fez. Os irmãos acharam? Amém? Vamos falar juntos? Vamos falar em alta voz esse versículo? Vamos lá? 1, 2, 3. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Queridos, todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente se depara com decisões a tomar. Todos, desde o mais jovem ao mais experiente aqui, nós temos que tomar decisões na nossa vida. E às vezes são decisões simples, mas muitas vezes são decisões importantes, que a gente fica pensando, será que é por aqui que eu tenho que ir? Será que é essa decisão realmente que eu tenho que tomar? E eu fiquei pensando, às vezes a gente toma umas decisões que a gente nem percebe, Quando você veio para cá hoje, você tomou algumas decisões. Você escolheu a roupa que você ia vestir, você escolheu o lanche, talvez aí que você comeu antes de vir. O que eu vou comer hoje? Hoje o Valdo perguntou para mim, você quer café ou quer chá? É uma decisão, Aí eu fiquei indecisa. Falei, eu quero café. Mas são decisões, não são? São decisões. E nem sempre é fácil tomar decisões, Porque às vezes a gente se sente perdido. A gente se sente assim, e agora? O que eu vou fazer? Qual decisão eu vou tomar? Vou por aqui ou vou por esse caminho? O que eu vou fazer, E o mundo, muitas vezes, ele não deixa em silêncio, As vozes do mundo vêm, vai por ali que é melhor, vai por aqui que é melhor. Então, existem muitas vozes do mundo que ficam querendo indicar o caminho, indicar a direção, ou falar para você o que você deve decidir. Mas essas vozes tentam chamar a nossa atenção, Nos dar conselho, nos dizer o que fazer. Mas será que esses caminhos, essas vozes estão corretas? Será? Muitas vezes não, porque às vezes a gente vai pela voz aí que a gente acha que é de Deus e não é nada. E aí a gente quebra a cara.
Então, nessa noite, nós vamos falar sobre Jesus, o amigo que nos dá direção. Ele que não erra nunca, ele só acerta. Então, a gente quer somente acertar, né? Quem é que quer fazer algo para errar, para se estrepar lá na frente? De jeito nenhum, a gente quer fazer as coisas para dar certo, né? E para isso a gente precisa estar na direção certa. E é só Jesus que nos indica o caminho certo. Desde pequenos, nós aprendemos a buscar bons conselhos, né? Eu acredito aqui que, mesmo que você não era crente lá quando pequenininho, mas eu tenho certeza que seu pai, seus avós, seus tios te indicaram o caminho certo. Você tem que obedecer a professora, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente sempre foi ensinado a fazer o que é certo, né? Mas buscar bons conselhos, né? Bons conselhos. Mas o que fazer quando surgem aquelas perguntas para as quais ninguém parece ter resposta? Muitas vezes, na adolescência ou na juventude, a gente procura os nossos pais para falar assim: pai, o que eu vou fazer agora? Estou terminando aqui o ensino médio, o que eu vou fazer? Qual é a decisão que eu vou tomar, né? E vai lá e pergunta para o pai, ou pergunta para a mãe, ou pergunta para alguém, um amigo, para ver qual decisão que ele vai fazer, que ele vai tomar, para quais estudos ele vai continuar. Mas e quando é alguma situação que nem o pai ou a mãe tem a resposta? Às vezes nós temos situações assim. A gente compartilha com um amigo, com um irmão, até com os nossos líderes, e eles não têm a resposta. Vai ter respostas, queridos, que é só Deus que vai te dar a direção. Né? Às vezes você vai sim conversar com seu líder, com seu pastor, você vai compartilhar, mas ele não vai conseguir te dar a direção. Mas ele vai orar com você, junto com você, e Deus vai te dar a direção que você deve tomar. Amém? Esse é o amigo Jesus. É aquele que nos dá a direção para todas as coisas. Às vezes surgem perguntas dentro de nós para as quais simplesmente nós não temos resposta. Perguntas que ecoam em nosso coração cheio de dúvida e incerteza. Que direção eu devo tomar? Ou o que fazer agora? E se eu errar? Muitas vezes vem isso. E parece que quanto mais pensamos, menos clareza nós temos. Né? A semana passada, um dos tópicos da mensagem era que Jesus nos traz clareza. E aqui, nas decisões que a gente tem que tomar, o Senhor nos traz clareza também. Ele não nos deixa no escuro. O Senhor Jesus nunca nos deixa no escuro. Ele não nos deixa confuso. Quando tem confusão no meio, pode acreditar, meus queridos, não é de Deus. Porque o Senhor não nos deixa confuso. Jesus não apenas mostra o caminho. Nós acabamos de declarar aqui que Ele próprio é o caminho. Então, Ele não nos deixa sem direção. Quando estamos em Jesus, nós conseguimos enxergar com mais clareza o passo que nós podemos dar, que devemos dar. Somente quando estamos com Jesus. Não porque tudo à nossa volta muda de repente, mas porque a voz dele se torna mais alta que a voz das circunstâncias. A voz do Senhor é mais alta do que a voz das circunstâncias. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes você não escuta a voz do Senhor, sabe por quê? Porque você está dando mais ouvidos à voz das circunstâncias. A gente precisa estar sensível à voz do Senhor. E assim a gente não vai ficar confundido. Essa é a verdade. Não é mais a voz do medo, nem a da preocupação, nem a voz da escassez, nem da ansiedade que governa a nossa mente. Mas tem que ser a voz do Senhor. A voz do nosso amigo fiel. Aquele que conhece o fim desde o começo. Sabe, irmãos, muitas vezes acontecem tantas coisas na nossa vida e a gente fica se perguntando, né, com questionamentos, até às vezes questionando o Senhor. Mas aqui, quando eu estava
preparando essa mensagem aqui, estudando, orando, isso mexeu muito comigo. Aquele que conhece o fim desde o começo. Aquilo que você começou hoje na sua vida, o Senhor já conhece o fim. Ele já sabe todas as coisas. Porque Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele é todo poderoso. Então Ele é dono das nossas vidas e Ele é quem pode nos dar a direção. E nós vimos aqui que nós acabamos de ler, no João 14, verso 6, uma das declarações mais poderosas da Bíblia. O próprio Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Irmãos, imagina você como um discípulo de Jesus caminhando com Ele e Ele falar isso para você. Se Ele é o caminho, então eu quero ir junto com Jesus. Se Ele é a verdade, eu quero ir junto. Se Ele é a vida, eu quero ir junto com o Senhor. Aonde Ele for, eu quero ir junto. Com essa afirmação que Jesus nos dá aqui, Ele nos garante que quando o seguimos, nunca estaremos perdidos. Nunca. Mesmo que a gente se sinta confuso, mesmo que os caminhos às vezes parecem nebulosos. Quem aqui já andou na estrada lá, quando está viajando, e aí começa a vir aquela neblina que você não enxerga nada? Quando você está andando assim na sua vida, o Senhor está junto com você e Ele vai abrindo os caminhos. Quando você está sem direção, você fala assim: mas será que eu vou? Será que eu não vou passar para outra mão? O Senhor está cuidando da gente até nesses dias nebulosos. Amém? Quando estamos conectados com Jesus, nós podemos descansar. É como usar um GPS. Quem aqui nunca usou um GPS? Quando estamos em um carro e seguimos o GPS, ele nos guia para o destino certo. Amém ou não amém? Amém. Às vezes não, né? Quando a gente erra o caminho. Mas se a gente acertar o caminho do GPS e não errar a rota, né, a gente chega no lugar certo. Mas quando a gente erra a rota, o GPS recalcula o caminho, não é assim? E o Senhor também é assim. Ele recalcula a rota da nossa vida, porque Ele é misericordioso. Ele quer que a gente volte ao caminho que Ele traçou para nós. Né? E é isso que a gente precisa entender. Precisa ser guiado por esse GPS espiritual do Senhor. Porque aí nós vamos chegar no caminho correto. Ele não apenas nos mostra a rota, mas Ele também nos conduz passo a passo até o Pai. O mundo pode tentar oferecer atalhos perigosos ou rotas enganosas, mas quem segue o GPS de Cristo sempre chegará ao destino certo. E aí você pode me perguntar: mas Renata, então por que eu fico cheio de dúvidas? Se eu sigo a Jesus, eu estou aqui na casa do Senhor, estou indo para a célula, estou ouvindo a palavra, estou obedecendo, mas por que eu ainda fico com dúvidas? Sabe por que você fica com dúvidas? Porque você é humano. E o humano sempre vai ficar com dúvidas. Mas é normal a gente ter incerteza, ter insegurança, mas quando a gente está em Jesus, mesmo que a dúvida venha, a paz prevalece. Irmãos, acontecem situações na nossa vida que a gente fala assim: meu Deus, mas eu estou me sentindo assim, desamparado, parece que o Senhor não está me vendo. Mas a paz não deve sair do seu coração, porque o Senhor está no controle. Ele está no controle. Mesmo que a resposta demore, a confiança tem que permanecer, deve permanecer. Mesmo que nós não saibamos todos os detalhes, né, não sabemos o porquê que está acontecendo as coisas, as situações na nossa vida, mas sabemos quem está nos guiando, e é o Senhor. Ele nunca perdeu o controle da nossa vida. O problema é que muitas vezes queremos seguir outras vozes, né? Às vezes nós queremos seguir o nosso próprio entendimento,
Quem nunca, né? Esqueceu que tem que seguir a Jesus e começou a andar pelo seu próprio entendimento. Eu muitas vezes me peguei nisso também, confiando na minha própria força. Mas não é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Lá em Provérbios, abra aí a Bíblia em Provérbios, fica depois de Salmos, Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Provérbios diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Jesus é um amigo que caminha conosco, irmãos. Ele que orienta os nossos passos e Ele que nos conduz em segurança. É somente Jesus. Quando nós nos rendemos à sua direção, a dúvida dá lugar à confiança. E a incerteza dá lugar à paz. Muitas vezes a gente se sente inseguros e incertos quanto ao nosso amanhã. Mas é Ele que te traz a paz. Você precisa continuar confiando e crendo nessa verdade, em nome de Jesus, amém? Talvez você tenha chegado aqui nessa noite com a sua mente cheia de dúvidas, indecisões, preocupações, né? Incertezas. Muitos irmãos podem já ter tentado de tudo. Já buscou respostas em vários lugares, já ouviu muitas vozes, seguiu caminhos diferentes, apostou em soluções que pareciam certas, mas não foram. Mas mesmo assim, você se sente, continua no mesmo lugar. Muitas vezes a gente nada, e a gente acha assim, nossa, não estou saindo do lugar, o que está acontecendo? Tentando e nada muda. Isso acontece comigo só ou com os irmãos acontece também? Acontece, queridos. A gente acha que nada está mudando, que a nossa vida está parada, que o Senhor... Cadê o Senhor na minha vida? A gente se pergunta dessa forma. É como se a gente estivesse andando em círculos e não chegava a lugar nenhum. Mas talvez o verdadeiro motivo da gente estar perdido é porque a gente não entregou completamente a Jesus o caminho. Porque Ele é o nosso caminho. Ele é o nosso verdadeiro caminho. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite com um propósito. Ele está dizendo ao meu coração e ao seu coração: eu sou o caminho. Jesus está dizendo para você hoje: eu sou o caminho. Você precisa confiar em mim. Eu sou a vida. Eu sou a verdade. Sou eu quem te conduz à vida plena, à paz, acima de tudo, a presença do Pai. O Senhor está dizendo isso para nós hoje. Ele é o caminho. Isso não é apenas uma frase bonita que a gente leu aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é somente uma frase bonita. É uma promessa. É uma promessa do Senhor. É um convite do Senhor para nós. Então, se você está cansado de andar sozinho, se você já tentou de tudo e não encontrou saída, talvez hoje seja o dia de você parar e começar a confiar. Nós precisamos começar a confiar em Deus de verdade, irmãos. Não adianta a gente falar que a gente confia no Senhor, sendo que os nossos atos não dizem isso. E Jesus, hoje, Ele quer nos ensinar, né? Como Ele é um amigo realmente que nos dá a direção, nós vamos aprender aqui 3 verdades sobre isso. Jesus é o amigo que nos dá a direção, por quê? Primeiro, só Ele pode nos mostrar o caminho certo. João 14, 6, a parte A do verso, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Jesus não disse: eu sou um caminho. Não, Ele disse: eu sou o caminho. Jesus não disse: eu sou uma opção. Jesus não disse isso, irmãos.
não disse que ele apenas ia te mostrar o caminho, ou ele apenas conhece o caminho. Olha, eu conheço o caminho, vem aqui que eu te mostro. Não, ele disse, eu sou o caminho. Quando ele diz eu sou o caminho, tem uma relação pessoal com Jesus aí. Ele está dizendo para nós, eu sou o caminho. Você não vai caminhar só, é isso que Jesus está dizendo. Eu estarei te conduzindo. Isso significa que seguir Jesus não é apenas aprender sobre Deus ou tentar viver uma vida moralmente correta. Não é somente, eu sou bonzinho, eu não roubo, eu não falo palavrão, eu não me prostituo, eu escolhi esperar o casamento, ou eu não adultero. Não é somente isso, queridos. O Senhor quer um relacionamento com Ele. Ele é o caminho. Então, é sobre caminhar diariamente com Jesus, né? Confiar nele, seguir Ele com todo o coração. E aí você pode me perguntar, Renata, eu vou viver situações difíceis? Sabe o que eu vou responder para você? Vai. Você vai viver situações difíceis, sim. Mas quando você está no caminho, as questões mais difíceis, Jesus passa com você. Amém? E isso é maravilhoso. Porque Ele é consolador. Né? O povo do mundo não tem esse consolador que nós temos. E a gente precisa entender quão maravilhoso é viver com o Espírito Santo, o nosso Consolador. Quão maravilhoso é. Você pode confiar nele. Não precisamos ter medo do futuro, porque ele nos conduz à verdadeira vida. Como é difícil, né, irmãos, pensar no futuro. Mas quando a gente pensa em Jesus, o nosso futuro já está garantido. E a gente precisa andar pelo que cremos, não pelo que vemos. A gente sempre fala isso nas células, nas celebrações, e aí a gente traz na memória aquilo que nos dá esperança, né? A gente precisa andar pelo aquilo que a gente realmente crê. Então, se você está incerto sobre suas escolhas ou não sabe para onde ir, confie em Jesus. Ele nunca nos deixa andar sozinhos. Muitas vezes nos sentimos perdidos, tentando encontrar um sentido da vida, né? Aí a gente pergunta, como vai ser o amanhã? Como vai ser o futuro? Eu não tenho dúvida, irmãos, que passo a passo que você está vivendo com Cristo, né? Os milagres que você está vivendo com Jesus. Em alguns momentos você vai passar por indecisões, preocupações, né? E às vezes você vai dizer assim, cadê o Senhor na minha vida? Eu acho que Ele se esqueceu de mim. Porque a nossa vida, a nossa mente, irmãos, é tão limitada. E às vezes, por causa da gente ser humano, a gente pensa, o Senhor se esqueceu de mim. Mas isso não é verdade, né? A gente precisa entender que o Senhor vai estar sempre segurando na nossa mão, porque Ele é o nosso caminho. Ele é o amigo que nos dá a direção. E às vezes nós queremos segurança nas coisas passageiras, né? Muitas vezes a gente quer segurança no sucesso, no dinheiro, no reconhecimento das pessoas, nos prazeres momentâneos, mas nenhum desses caminhos nos leva ao Senhor. Os prazeres deste mundo, o dinheiro, os recursos, isso não nos leva ao Senhor. Esses recursos aí, esses caminhos, eles nos levam para qualquer lugar, menos para o Senhor. Tem um versículo que diz que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não passará. E você vê que essas coisas momentâneas, passageiras, elas passam. Muitas vezes, você já viu alguma criança que quer muito um brinquedo e ela fica, pai, compra esse brinquedo, mãe, eu quero isso, eu quero. E aí o pai vai e compra. Aí a criança fica toda feliz, porque ela ganhou aquilo que ela tanto queria.
Aí ela brinca um pouquinho, brinca mais um pouquinho. Quando passa alguns dias, aquilo está perdido, porque passou. Mas o Senhor Jesus, irmãos, Ele não passa na nossa vida. Ele permanece. Ele continua nos guiando. Ele continua nos conduzindo. Porque essa satisfação que Jesus traz para a gente não é passageira. Não é passageira. O Senhor não se importa com a quantidade de seguidores que você tem. Ele não está preocupado quanto que você tem no banco, qual que é o seu saldo bancário. O Senhor não está preocupado nisso. O Senhor não está preocupado que tipo de trabalho que você tem. Eu digo isso, irmãos, não é que Ele não está nem aí para a gente, não. Ele se importa conosco, sim. Mas o que Ele realmente quer é que nós, seus filhos amados, caminhem com Ele. É isso que o Senhor quer. Ele se importa com a gente, sim. Ele se importa como está a nossa vida financeira, se a gente está passando necessidade, se a gente está trabalhando, se a gente precisa de algo. Ele se importa, mas Ele quer mais você junto dEle, andando no caminho, na direção dEle. Se você sente que sua vida está sem direção, você já sabe que Jesus é o caminho seguro. Ele não é apenas um guia, que muita gente fala, meus guias. Não, o Senhor não é somente um guia que vai te levar por um momento e depois vai te deixar. Não, Ele é o próprio caminho, como eu disse aqui para os irmãos. Ele é o próprio caminho. E quando nós confiamos nele, nós não precisamos ter medo do futuro. Não precisamos. O que mais nos aprisiona hoje, o que mais nos causa medo, o que mais nos paralisa, é a preocupação com o que vai acontecer amanhã. Quando nós recebemos uma notícia, quando nossos recursos são poucos, quando olhamos para a situação do país, o que mais nos traz preocupação é o amanhã. Mas eu quero te dizer que quem está no caminho não se preocupa com o amanhã, porque Jesus já está lá. Amém? Jesus já está lá no amanhã. Ele já sabe o fim. E o amanhã pertence a Ele. Ele não vai preparar o caminho, irmãos. Ele é o próprio caminho. E precisamos decidir nos posicionar por Jesus de verdade. Eu volto a insistir nisso. Confiar nele para que Ele nos direcione. Nós precisamos. Jesus disse que Ele é a luz do mundo e quem o segue não andará em trevas. Ele é tudo o que precisamos, meus irmãos. O Senhor é tudo, Ele é suficiente. Ele é o nosso pastor, Ele é a porta, Ele é o caminho. Jesus é o amigo que nos dá a direção. Amém? A segunda verdade, Jesus é o amigo que nos dá a direção. Por quê? Número 2, só Ele nos ensina a verdade. João 14:6, a parte B. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Nós vivemos em tempos, irmãos, onde a verdade tem sido relativizada, Muitos dizem, cada um tem a sua própria verdade. Mas a Bíblia nos ensina que a verdade absoluta é Jesus. Muitos falam assim, não, o que eu falo é a verdade e ponto. O outro fala, não. O que eu falo é a verdade. Então, cada um acha que a sua verdade está certa, mas é só Jesus que é a verdade absoluta. Quem caminha com Jesus só experimenta a verdade. E quantas vezes nós somos enganados pelas mentiras desse mundo? Por isso que a gente precisa estar nele, em Jesus, que é a verdade, para nós não sermos enganados pelas mentiras desse mundo. O mundo diz que a gente não é nada, mas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. O mundo diz muitas mentiras. E muitas vezes nós somos levados a acreditar que a verdadeira felicidade está no sucesso material, na aprovação das pessoas, As pessoas nos aprovando.
nos prazeres passageiros, mas no fim, como eu já falei no tópico anterior, isso tudo é ilusório e passa, né? A gente luta, já aconteceu com os irmãos, comigo já aconteceu, a gente luta, corre atrás, conquista algo, e depois que você conquista, parece que, nossa, conquistei, que maravilha, fiquei feliz, mas agora eu quero o outro. Porque aquilo não te satisfaz plenamente, porque são coisas materiais, são coisas passageiras, né? Em um momento a gente até se sente satisfeito, mas logo depois a gente já quer outra coisa. E a satisfação momentânea passa, mas aquilo que parece essencial perde o valor rapidamente, né? Essa é a lógica do mundo, satisfação passageira. Mas com Jesus é diferente. Jesus é a verdade. Quando nós andamos com Ele, nós não precisamos mais viver de migalhas. Nós não precisamos, irmãos, ou de alegrias temporárias. A gente não precisa viver dessa forma. Em Jesus, coisas novas acontecem todos os dias. Graças a Deus por isso, né? O Senhor nos surpreende quando a gente está orando no secreto com Ele. Nas nossas casas, o Senhor nos surpreende. Nas células, quantas vezes a gente está numa célula e o Senhor usa alguém para falar conosco e a gente fica feliz ali, o nosso coração fica quentinho. Então o Senhor nos surpreende em todas as vezes, nas celebrações. Com Jesus a gente pode e consegue viver o sobrenatural de forma contínua. Né? Não precisa ficar esperando uma festa da igreja, ou não precisa ficar esperando a celebração chegar no domingo. O Senhor pode fazer algo sobrenatural continuamente na nossa vida, quando a gente anda na verdade. É por isso que a nossa expectativa precisa estar no Senhor. Jesus não é apenas uma fonte de conforto, Ele é a direção certa. Ele nos leva a viver experiências inéditas todos os dias, se a gente quiser andar com Ele. Então, por que continuar presos às mentiras? Por que se alimentar de prazeres momentâneos, se a verdade, Jesus, pode renovar, proteger e sustentar a sua vida? A verdade, ela transforma. A verdade liberta e a verdade sustenta a nossa vida. Sustente a verdade, irmãos. Chega de viver no meio de mentira. Né? Nós tínhamos uma irmã, uma discípula, que agora não está mais no nosso meio, mas ela só falava mentiras. E a gente sempre estava ali orientando, passando orientações da palavra do Senhor para ela, discipulando e falando, para de falar mentira. Porque a mentira só traz engano para a nossa vida, só traz confusão. E Jesus é a verdade. Como pode a gente estar seguindo a Jesus e falando mentira? Sustente a verdade na sua vida, irmãos. Sustente a verdade, essa verdade vai te sustentar, em nome de Jesus. E Jesus é a verdade que nunca muda na nossa vida. E a terceira verdade aqui que a gente vai ver, por que Jesus é um amigo que nos dá direção? Porque só Ele pode nos dar um novo começo. Só Jesus. Às vezes a gente acha que as situações na vida da gente que, meu Deus, a essa hora da minha vida eu vou ter que recomeçar tudo de novo. Mas Jesus, Ele pode nos dar um novo recomeço, um novo começo. João 14, verso 6 diz que, a parte C diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, só Jesus pode nos dar um novo começo de vida, né? E não é qualquer começo, é um recomeço marcado pelo amor, pela graça de Jesus, pela misericórdia dele. É um recomeço maravilhoso. Há pessoas que passam a vida inteira apenas existindo.
Irmãos, eu vou confessar algo para vocês. Eu já vivi a minha vida apenas existindo. Sabe, passando um dia após o outro e trabalhando, e voltando para casa, e tomando banho, e dormindo, e acordando. Não é isso que o Senhor quer que a gente viva. O Senhor tem novidade de vida para nós. O Senhor tem um novo começo de vida. Talvez você se sinta assim, como se a sua vida não tivesse um propósito, entende? Eu sentia isso, minha vida não tem um propósito. Nossa, eu só durmo, pago conta, e durmo, e tomo banho, e acordo, e trabalho, Não, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um recomeço para nós. Ele tem uma direção, né? O Senhor tem uma cor para colorir a sua vida. Amém? Mas ouça isso, olha, Jesus não veio para melhorar a sua vida, não. Ele veio para te dar vida nova. É diferente. O Senhor não vai só melhorar a sua vida, Ele veio te dar vida nova. Ele disse assim lá em João 10:10, que não está aqui, mas se os irmãos quiserem ler, João 10:10 diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. O Senhor veio para fazer a nossa vida mais colorida, mais alegre, mais feliz, com um propósito. Amém? E quando nós nos rendemos a Jesus, Ele não apenas nos ensina a viver, Ele nos dá a própria vida dEle para nós. Uma vida cheia de paz, de esperança, de força, mesmo nas lutas, o Senhor nos dá. Não importa quantas vezes você caiu, falhou ou se afastou, o Senhor tem uma nova chance para você, um novo recomeço. E a palavra do Senhor diz também lá em 2 Coríntios 5:17. Vamos abrir para a gente ler. 2 Coríntios 5:17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu vou trocar aqui. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. E as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O Senhor está falando isso para nós. Jesus faz tudo novo na nossa vida. Se você veio aqui hoje triste, amargurado, sabe, com essa situação que eu acabei de falar, somente sobrevivendo, o Senhor quer fazer algo novo. E as coisas velhas vão passar e tudo vai se fazer novo, em nome de Jesus. Jesus faz tudo novo, Ele cura, Ele restaura, Ele transforma, e acima de tudo, Ele ama você. A primeira mensagem dessa série falou do amor incondicional de Jesus. Ele é o nosso amigo que nos ama profundamente, intensamente, a ponto de entregar a sua vida na cruz por nós. Ele provou o seu amor para nós. A verdadeira vida, a vida que vale a pena ser vivida, irmãos, é só a vida com Jesus. É somente essa vida. E hoje Ele te chama para esse novo começo. Cada um de nós, né? A gente tem que parar de viver a mesmice que a gente está vivendo e começar a viver o algo novo do Senhor que Ele quer para nós, em nome de Jesus. E para concluir nossa ministração de hoje, Jesus é o nosso amigo que nos dá direção. Nós temos sido muito abençoados com essa série, né? Porque a gente vê quantos atributos o Senhor tem. Quão poderoso, quão maravilhoso é Jesus, né? E Ele é um amigo de verdade. O que um amigo faz quando você está triste? Ele te consola, né? Ele te põe para cima, Ele quer ver você alegre, Ele faz uma brincadeira para você rir. Jesus é assim também, irmãos. Ele é o nosso amigo de verdade. Ele é o nosso amigo que nos dá direção, e essa direção não é uma teoria, né? Não é uma receitinha de bolo, não. Não é uma coisa distante, uma coisa fria, não. É uma direção real, uma direção segura para a nossa vida. Uma direção que vem do alto,
que vem dele, né? Que é o caminho, a verdade e a vida. E talvez você esteja aqui hoje se sentindo perdido, confuso, sem clareza sobre o seu futuro ou as decisões que você precisa tomar. Mas Jesus está aqui. Glória a Deus, Ele está aqui e Ele está dizendo ao seu coração: escute, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Você não precisa mais andar em círculos tentando acertar por tentativa e erro. Jesus está dizendo ao nosso coração hoje: eu sou a verdade. Você não precisa mais viver preso a mentiras, ilusões ou enganos do mundo. Jesus também está dizendo: eu sou a vida. Você não precisa mais apenas sobreviver. Você pode viver de verdade, viver com abundância. Jesus é um amigo que nunca nos deixa sozinhos nos momentos de incerteza. Irmãos, confie nessa palavra. Jesus é o caminho. Ele caminha com a gente, nos orienta, nos fortalece e, quando necessário, Ele nos carrega no colo. Glória a Deus, Ele nos carrega no colo. Mas essa direção só é revelada para quem se rende a Ele. Para quem está aos seus pés, o adorando, o servindo de verdade. Não há como viver os planos de Deus se você não confiar plenamente no Deus dos planos. Não há. Hoje o convite de Jesus continua ecoando para nós. Siga-me, confie em mim, caminhe comigo. Jesus está dizendo: siga-me, confia em mim, caminha comigo. Amém? Amém? Você está com seus ouvidos abertos aí, ouvindo Jesus falar com você? Amém. Não adie mais, irmãos. A gente às vezes adia a nossa bênção. A gente fica adiando a nossa bênção. Pare de adiar. Não tente mais viver no seu próprio entendimento. Se você quer sair daqui com uma direção clara para a sua vida, tem que se entregar a Jesus por completo. Não tem problema, irmão, mas eu já sou crente há tanto tempo. Eu já sou crente, Renata. Que vergonha, eu vou ter que... Não tem vergonha, irmãos. A gente precisa se entregar de verdade para Jesus. Se precisar se entregar hoje, entregue-se hoje de novo. Jesus está aqui, Ele está dizendo que Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele é um amigo que te guia até o Pai e te dá a direção. Amém? Então que nessa noite você leve com você essa palavra, que essa palavra continue aí ferventando aí no seu coração. Amém? Que você possa fazer essa oração que nós vamos fazer agora. Vamos levantar para a gente orar?